Olá, meus amores, de novo aqui nesse nosso encontro. Tô com muita saudade de vocês também, torcendo para que isso tudo acabe logo, que venha a cura para todos nós, né, para a humanidade. Continue em casa se cuidando, lavando as mãos. Agora temos que usar máscara, eu já vi que já tem gente usando, né? A minha querida Elis mesmo, eu vejo que ela está sempre bonita de máscara. Isso mesmo, Elis, está certa. Mas hoje eu trouxe para vocês, nas nossas atividades complementares, vamos iniciar. Eu sei que vocês estão se dedicando e continuem se dedicando, com a ajuda também dos responsáveis, eu agradeço muito. Mas vamos iniciar com português e hoje nós vamos praticamente relembrar, que vocês sabem as pontuações, mas nós vamos fazer de novo para relembrar e para justamente a gente tirar algumas dúvidas, que é o momento. Então eu vou nos sinais de pontuações. O hífen, aquele tracinho que faz uma separaçãozinha, é usado realmente para separar os elementos das palavras compostas. Temos exemplo: beija, tracinho, flor. Lembram? Também é para ligar um pronome ao verbo. Um exemplo: digo-lhe, digo, tracinho, lhe. Para separar as sílabas, que a gente usamos. Boneca é bo, tracinho, que é o hífen, né? Hífen, cá, né? E tem as aspas. São usadas para destacar citações, depoimentos em textos jornalísticos, nomes de obras literárias, palavras estrangeiras e outros, entre outros. Um exemplo é: o irmão do amigo disse, abre aspas, ao contrário, nosso nome é bonito, fecha aspas. Lembra da aspa? E vamos no ponto final. Quem não sabe como usamos o ponto final, é usado no final de uma frase, das frases. Eu fui ao cinema, ponto. E o ponto de exclamação, que vocês também já conhecem, é usado para uma frase exclamativa, para indicar alegria, admiração, raiva, ordem, entre outros, para dar um ênfase ao sentido da frase. Exemplo: que lindo dia, né? Qual o seu nome? Que lindo nome. Então, e o ponto de interrogação? É o sinal usado para indicar uma pergunta. Que horas são? Né? E a vírgula? A vírgula é usada para separar termos da frase, expressão, chamamento, as quais damos o nome vocativo, e para separar frases, ou seja, para a separação de ideias em uma frase. Exemplo: fui à feira comprar banana, vírgula, laranja, vírgula, abacate, vírgula, e mamão. Isso. E também a gente usa muito para dar uma pausa, como se você estivesse respirando. Fui na feira comprar banana, laranja, maçã e uva. Não é verdade? Vamos continuar na nossa pontuação. O travessão, aquele traço que inicia sempre, é usado principalmente para introduzir a fala no discurso direto. Travessão, olha nós aí de novo, travessão. Disseram as aspas. Então, viu? O travessão fica sabendo. 2 pontos. É usado para introduzir um exemplo, uma enumeração, um discurso direto, falas, uma citação ou um esclarecimento. Exemplo: o certo seria, 2 pontos. Os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português. Ou então: mamãe disse, 2 pontos, vai ao mercado.
certo? Então, é sempre assim. Reticências são aqueles pontinhos que a gente coloca no final da frase. Pode indicar uma interrupção na frase ou ação que permanece inacabada ou se prolonga no tempo, bem como uma dúvida, suspende, entre outros, ou dando a ideia de continuidade na frase. Exemplo, ou das margens para outras interpretações, pontinho, reticências. É como que alguma coisa que você ainda vai falar, vai continuar. Reticências também, né? Faz essa proposta na frase. Às vezes você está falando um poema, mas você não tem como escrever o todo, você dá uma iniciada e você põe até onde você quer parar a reticência, porque você vai pesquisar que você ainda vai ter mais daquilo, né? Interrupção na frase ou ação. E eu propus para vocês que nós vamos fazer na prática, vamos praticar o nosso livro, que é de apoio, e para vocês é bom que vocês têm leituras, têm textos, têm atividades no livro. Eu também propus aqui para vocês tirarem os sinais de pontuação do texto. Então, frases do texto para vocês fazerem também. Essa é a nossa proposta. Anjo, estou torcendo por você. E as nossas atividades continuam com a matemática. Então, vamos hoje às expressões numéricas com as 4 operações. 4 operações. É quando aparecem as 4 operações que você já conhece, que é a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Resolvemos na seguinte ordem. Primeiro, as multiplicações e divisões devem ser efetuadas antes das adições e subtração, obedecendo à ordem em que aparecem. E as adições e subtrações são efetuadas por último, também obedecendo à ordem que aparece. Vou fazer um exemplo para vocês. Então, vamos lá. O exemplo, 5 mais 8 dividido por 2 mais 1 vezes 6 menos 3. Primeiro, vamos fazer a multiplicação e divisão, certo? Obedecendo a ordem. Então, repetimos 5, o sinal de mais. Dividimos o 8 com 2, dá 4, mais 1 vezes 6, 6, menos 3. Agora vamos à adição. 5 mais 4, 9, sinal de mais, 6 menos 3, bota aqui. Agora 9 mais 6, 15, menos 3. 15 menos 3, 12, entenderam? E nas expressões em que aparecem os sinais de associação, que são os parênteses, colchetes e chaves, a eliminação desses sinais deve ser feita da seguinte ordem. Primeiro elimina-se os parênteses, depois elimina-se os colchetes e, por fim, eliminam-se as chaves. Eu também vou mostrar a vocês um exemplo. Vamos no exemplo, que tem parênteses e colchetes. Primeiro resolve-se o que está a primeira é a ordem, é o parênteses. Depois vamos resolver os colchetes. Aí sim resolvemos a parte da multiplicação e divisão, se tiver, para podermos ir para adição e subtração. Então vamos repetir o 15, vamos ver aqui o colchete, 25 menos. Vamos resolver aqui logo o parênteses. 9 mais 6, 15. Aí repete, vamos para a segunda, repete o 15, o sinal, o colchete ainda está aqui, aí vamos vindo, aí vamos resolver agora a divisão, 4 dividido por 2, 2. Então vamos de novo, e mais 3, quer dizer, vamos aqui de novo, repetir o 15, já vamos tirar, vamos resolver aqui o colchete, 25 menos 15, 10. Com mais 2, 12. Já saiu o colchete. Aí vem mais 3. Então, agora a gente pode fazer a subtração e a soma. 15 menos 12,
3 mais 3, 6. Entenderam? Então, vamos continuar na nossa matemática. Eu também fiz aqui uma proposta de umas expressões para vocês fazerem. E até segunda-feira eu vou colocar o gabarito dessas expressões para vocês aí no grupo, para vocês verem se vocês acertaram, o que aconteceu, para poder vocês já, porque depois nós vamos ter muitas atividades de expressões numéricas com as 4 operações. Quero ver quem está se dedicando, hein? Bem, amados, vamos continuando falando de ciências. E o assunto hoje, vocês já sabem, conhecem, que são os recursos naturais. Os recursos naturais são todos os elementos da natureza que podem ser utilizados pelo ser humano, como o ar, o solo, a água, minerais, animais e plantas. O ser humano utiliza os elementos da biosfera para a sobrevivência. Quais são chamados de recursos naturais, certo? Então, nós utilizamos, né, a água mesmo. A água, ela é um recurso renovável, porque os recursos naturais podem ser renováveis ou não renováveis. E são aqueles os renováveis que, depois de usados, podem ser recuperados com ou sem a ajuda do ser humano. Exemplo, as plantas cultivadas, como os alimentos, animais de criação, luz do sol, calor do sol e a água e o ar. A água é um recurso natural renovável porque as chuvas devolvem ao ambiente toda a água evaporada dos oceanos, rios e lagos. A água potável é um recurso escasso, pois a maior parte da água do planeta é salgada, que não pode ser utilizada, é verdade? Agora, os recursos não renováveis são os recursos que não podem ser repostos depois de retirados do ambiente, como exemplo, carvão, o petróleo, o solo, os metais, as pedras preciosas, como ouro, diamante. Isso acontece porque eles não se formam novamente, ou demora milhares de anos para se formar. Então, vejam bem, e não podemos viver sem os recursos naturais, que é importante para a vida humana. Então, eu também propus para vocês aqui, para vocês fazerem no livro e responder a atividade sobre esse nosso planejamento aqui de recursos naturais, tá? Eu também fiz para vocês umas perguntas e eu sei que vocês estão se dedicando. Doçura, você vai longe. Leia e responda, hein? Vamos continuar com geografia. E nós vamos falar hoje sobre as atividades complementares, as bacias hidrográficas. É o conjunto de terras banhadas por um rio principal e seus afluentes. Os rios podem ser utilizados para navegação, irrigação, pesca, geração de energia elétrica, abastecimento de água, etc. As maiores e principais bacias hidrográficas brasileiras são Bacia Amazônica, Bacia do Paraná, Bacia Tocantins, Bacia São Francisco. Vejamos. A Bacia Amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo. Uma de suas utilizações é a navegação, transporte de pessoas e mercadorias. Ela se forma da junção dos rios Negro e Solimões. A bacia Paraná é bastante usada para a geração de energia elétrica e aonde se localiza a usina de Itaipu. A bacia de São Francisco
é genuinamente brasileiro. E nele estão usinas Três Marias e Sobradinho. Também se encontra os complexos Paulo Afonso, Xingu, e o Rio São Francisco nasce na Serra Canastra. Tocantins, Araguaias, é o terceiro potencial hidrelétrico do país e a maior ilha fluvial brasileira. Vejamos que eu botei para vocês fazer na prática do livro, leiam, façam a leitura e façam também a pesquisa no caderno de vocês, ou respondam aqui mesmo, pergunta para as pessoas que moram, são coisas que se conhece, algum rio, se nossos municípios tem algum rio, nome de algum rio, isso é uma pesquisa. E a número 2 também, vocês podem fazer, e o restante dessa pesquisa aqui, nós vamos continuar depois que estivermos juntos para fazer o fechamento dessa pesquisa. Vamos se dedicar, você é capaz. Vejamos agora, vamos dar continuidade aqui na nossa atividade de história. E nós vamos também continuar falando da República, né? E vamos ver os conflitos na Primeira República. Conflitos na Primeira República. Não mudou, não. Para melhor. Tá tudo errado. Isso. E agora vamos falar de história. Conflitos na Primeira República. A proclamação da República não mudou para melhor a vida da maioria da população. Os graves problemas sociais que existiam nos anos finais do Império se mantiveram e, por causa disso, foram desencadeadas muitas revoltas. Reivindicações das diferentes revoltas ocorridas no final da Primeira República. Todas elas foram contestações que se opunham ao governo federal estabelecido na época, mostraram o descontentamento da população com as condições sociais, econômicas e políticas. Era comum entre as reivindicações das diferentes revoltas ocorridas no final da Primeira República. Vamos falar das revoltas. Revoltas da Armada. Aconteceu quando o presidente Deodoro da Fonseca fechou o Congresso Nacional. Houve a revolta de militares da Marinha e funcionários ferroviários da Estação Central do Brasil. Entraram em greve, fechando a estação, e devido à pressão dos grevistas, Deodoro da Fonseca renunciou. E Floriano Peixoto assumiu a presidência da República, dando início da segunda revolta armada, pois prometeu novas eleições e não fez. Vamos falar de revolta federalista. Dois grupos se confrontaram. De um lado estavam os federalistas, que tinha como objetivo estabelecer uma república parlamentar. E do outro lado, os republicanos, que eram contrários às propostas federalistas. A revolta se estendeu aos estados de Santa Catarina e Paraná e terminou em 1895, com a vitória dos republicanos, que impediram a instauração da República Parlamentar. Guerra de Canudos. Tendo origem na Bahia, o movimento ocorrido em Canudos pode ser compreendido como sócio-religioso e porque tinha ideias, características sociais, como divisão da produção agrícola, e também características religiosas, pois Antônio Conselheiro exercia funções de um líder religioso. Revolta da Vacina. Foi um conflito entre os oficiais do governo e a população, pois o governo queria aplicar a vacina à força. Com a obrigatoriedade da vacina,
contra a varíola para toda a população, que entrou em conflito com a polícia e foi reprimida com violência, inclusive pelo exército. Nesse período, eles estavam sem entender e eram obrigados a tomar uma vacina e eles faziam força com a polícia. Eles entravam dentro da casa das pessoas e eles, sem ter arma, as pessoas jogavam os utensílios da casa em cima deles, que era tudo sobre uma pressão muito grande. Foi esse período. Revolta da Chibata. Desta vez, os motivos eram as péssimas condições de trabalho e os baixos salários, onde era submetido a castigos físicos violentos, como as chibatadas. Então, por isso que o nome é Revolta da Chibata. Tenentistas. As principais reivindicações eram a moralização do governo do país pela via industrial, voto secreto e ensino público gratuito durante a revolta dos 18 do Forte. As reivindicações dos membros da coluna Prestes, voto secreto, combate à corrupção e à fraude do eleitoral, liberdade de imprensa e de pensamento, limitação das atribuições do poder executivo e equilíbrio dos poderes. Agora que eu li o texto com vocês, o que podemos concluir? Então, foram movimentos importantes para construir a nossa democracia. Eles lutavam pela liberdade, pela conservação dos direitos humanos, pela cidadania. Ajudou na construção da nossa política atual. E temos que conhecer os nossos direitos e reivindicá-los, como na nossa atualidade. Amados, eu quero que vocês continuem se dedicando. Agradeço também a esse carinho que vocês estão tendo nessa espera do nosso retorno, que está sendo muito difícil para a gente, que a gente sente saudade. Também agradeço aos pais que têm nos apoiado também. Eu sei que às vezes pode ficar difícil, mas qualquer coisa eu estou no grupo. Podem me procurar para a gente conversar, tirar as dúvidas. E eu, além de agradecer, amo muito vocês. Muito mesmo, de coração. E um beijo muito grande no coração de vocês também. E que tudo passe logo. Continue em casa, continue lavando as mãos, usando as máscaras, tá? E que Deus abençoe você e toda a sua família, amor. Beijo.